Esse louvor que os meninos estão fazendo no fundo aqui, esse louvor marcou muito a minha vida. Na maioria das vezes onde eu era convidado para pregar e tudo mais, eu sempre cantava esse louvor. E esse louvor tem muito a ver com aquilo que Deus quer fazer na sua vida nessa noite. O nome desse louvor é Ressuscita. Se Deus então colocou esse louvor no meu coração, é porque significa, queridos, que no meio de nós tem alguém aqui que está morto. E já começou o negócio esquentando. Isso significa que tem alguém aqui que está morto e Deus está querendo ressuscitar. Não, você não entendeu. Deus não está dizendo que tem alguém que está apagado, que precisa ser aceso. Deus está dizendo que tem alguém que está morto e que precisa ser ressuscitado. Mas talvez enquanto eu estou falando aqui, vocês estejam dizendo aí, pastor, mas eu estou morto e para a morte não tem jeito. Por quê? Porque quando a pessoa morre não tem jeito, o destino é o chão. Mas eu tenho algo de Deus para falar com a sua vida, segure que eu vou mandar vai ser agora. A palavra de Deus diz que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. Isso é a palavra de Deus para a sua vida. Então segura o seu coração, porque eu quero ministrar esse louvor sobre a sua vida. E fica em oração. E se Deus tocar no seu coração, seja a boca de Deus na vida do seu irmão, seja profeta, porque hoje, querido, hoje nós vamos profetizar. Hoje nós vamos profetizar. Em nome de Jesus Cristo. Deixa eu ver se eu ainda me lembro, né? Que posso ver se não varejosas ser? Que posso dizer se já se foi a esperança? Vossa vergonha, essa resposta debaixo do sol, além do teto. Se foi alegria, não há espírito, não há nada. O sol do
Chega para Ezequiel e diz assim: filho do homem, você acredita
ser quase um domingo se você. Quando Deus chama Ezequiel e diz assim: profetiza sobre esse vale de ossos secos. O texto diz que Ezequiel começou a profetizar segundo a ordem que Deus deu. Foi segundo a ordem que Deus deu para Ezequiel. Ezequiel começou então a profetizar, mas Ezequiel já tinha uma palavra, Ezequiel já tinha um direcionamento para aquele monte de ossos secos. E Ezequiel então começa profetizando. Profetizo sobre ti, receba sobre ti, vida de quem? A vida de Deus. Vamos continuar profetizando. Vida, profetizo sobre ti a vida, receba sobre ti. A vida de Deus. Ezequiel começou profetizando luzes. Assim diz o Senhor a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis, e porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Ezequiel cumpriu o propósito. Olha o verso 7. Então eu profetizei segundo o que me fora ordenado. E enquanto eu profetizava, vida, eu profetizo sobre ti. Receba sobre ti a vida. A vida de Deus. Diz que ele no texto que Ezequiel então agora começa a profetizar sobre aquele vale de ossos secos, dentro da direção que Deus havia dado, dentro do direcionamento que Deus tinha dado. E Ezequiel diz que ele não começou a profetizar, e enquanto ele profetizava, o barulho no meio do vale começou a acontecer. O barulho no meio do vale então começou acontecendo. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz: assim diz o Senhor, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses corpos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e puseram-se de pé um exército sobre modo numeroso. Mas o verso 7, queridos, eu dei um pulo aqui, mas no verso 7 ele está dizendo que ele profetizou como foi ordenado, e enquanto ele profetizava, ele escutou um barulho, um ruído de ossos que se batiam um com o outro. Você está entendendo aonde Deus está querendo nos levar nessa noite? O
futuro. Porque a ordem que Deus deu para Ezequiel era para ele profetizar, queridos. Não foi só para aqueles ossos secos se levantarem e ser uma caveira andante. Não, Deus tinha algo mais profundo naquela visão, naquela visão de E agora, com muito carinho, olha para a pessoa que está só e diz assim: Deus nunca vai fazer. Está faltando um profeta nesse lugar. Deus nunca vai fazer. Deus nunca vai fazer. Vocês vão repetir comigo então. Deus nunca vai fazer. Deus nunca vai fazer. Compra pela metade. Deus nunca vai fazer obra pela metade. Quando Deus parte para fazer a obra é completa. Então Deus não chama Ezequiel simplesmente para levantar aquele monte de caveira. Deus diz assim: profetiza. E o texto diz aqui que quando Ezequiel profetizava, ele escutava ruído de ossos se batendo. Mas se daí, até então está tudo bem, porque são só os ossos se juntando na voz de um profeta. Sabe, o caos sendo transformado na voz de um profeta na direção de Deus. Mas que adianta só caveira? Só um esqueleto. O esqueleto em pé só serve para assustar os outros. Presta mais de mandar. O meu Deus não faz obra pela metade. Então, filho do homem, profetiza, porque eu vou colocar pele, eu vou colocar nervo, eu vou colocar carne, eu vou fazer a obra por completo. Então, querido, o que eu começo entendendo com isso? É que eu não posso parar de profetizar. Eu não posso parar de profetizar, porque Deus vai fazer. Mas eu tenho que ser esse instrumento de ação. É você que vai ser esse instrumento de ação. A coisa vai acontecer na vida do seu irmão, mas talvez você que está do lado nem vai ter que profetizar. A coisa vai acontecer na minha casa, mas eu vou ter que profetizar. Eu vou ter que marchar dentro da minha casa, os mãos estendidas, profetizando os quatro cantos. Agora então Ezequiel começa profetizando e Deus diz que. E o verso 8 está dizendo: olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele. Tá tudo bonitinho, filho. Só que o texto diz que não tinha ainda neles espírito. Era só um cadáver. Na visão de Ezequiel, era só um cadáver, mas ainda faltava coisa. O milagre já tinha dado início. O milagre já começou acontecendo, mas ele ainda não estava completo. Falta espírito. Muitos de nós começamos a profetizar, queridos, e às vezes quando as coisas começam a andar, quando as coisas começam a acontecer, a gente para, porque acha que já está bom e Deus não vai fazer o resto. Não. Você tem que insistir, querido. Tem que insistir profetizando. Você tem que insistir profetizando. Você não pode parar. Você não pode parar simplesmente porque você ouviu uma
sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério e sobre a sua saúde. Nós estamos profetizando a vida de Deus sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre a sua saúde. E nós não vamos parar de profetizar enquanto você não for curado, enquanto você não for tocado. Nós não vamos parar de profetizar enquanto você não for tocado pelo Espírito Santo e reconhecer que essa palavra foi direcionada única e exclusivamente para você. Então eu não posso parar de profetizar. Eu não posso parar de profetizar porque deu ruim. Eu não posso parar de profetizar porque a minha cabeça está quase estourando. Eu não vou parar de profetizar porque eu preciso alcançar propósito. Porque você precisa alcançar propósito. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eles que dizem: os nossos ossos secaram e pereceu, e pereceu também a nossa esperança, e estamos todos exterminados. A realidade é, queridos, que isso aqui foi uma profecia. Foi Deus levando Ezequiel em uma visão a esses ossos, para que Ezequiel profetizasse sobre a nação de Israel, que estava dizendo: olha, falando com as minhas palavras, está tudo acabado. Para mim não tem mais jeito. Não tenho mais esperança. Os nossos ossos se secaram. Eu não vou mais me levantar. Não tenho mais esperança no meu coração. Deus usa agora a vida de um profeta, leva uma situação em visão para profetizar para essa nação, dizendo assim: ei, tem jeito. Ei, ainda tem jeito, ainda tem vida, ainda tem solução. Não desista. Você está começando a entender agora por que você chegou aqui nessa noite? Entendeu agora que você quase não veio? Mas você venceu a sua vontade, ou melhor, a sua não vontade de vir. Você começa a entender agora, queridos, que Deus trouxe você para essa realidade, para você mudou todo o ambiente, porque não era isso que eu queria falar nessa noite. Nada a ver com aquilo que eu queria falar nessa noite. A realidade é que o que eu queria falar nessa noite era uma coisa totalmente ao contrário. Mas Deus mudou tudo aqui. Eu tenho certeza, plena certeza, que Deus quer alcançar a gente aqui, queridos, que está morto. Que está morto sem esperança. Pessoas que talvez entram aqui nessa noite dizendo assim: ah, não tem mais jeito não. Se Deus não fizer alguma coisa hoje, não tem mais jeito não. Deus te trouxe para a sua realidade. E nessa noite, Deus usa a minha vida como profeta sobre a sua vida, dizendo: ressuscita, terra que está morta. Então eu não posso parar de profetizar, porque as coisas estavam acontecendo enquanto Ezequiel profetizava. Já estava tudo certinho. Agora já tem pele, já tem carne, já tem nervo, já tem tudo, está tudo certinho. Mas cadê a vida? Continua morto do mesmo jeito. Deu só uma camuflada, deu só uma mudada, uma maquiada, mas está tudo do mesmo jeito.
Ah, pastor, eu recebi um avivamento tão gostoso há 2 meses atrás e hoje eu me encontro do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque foi só pele que criou, foi só carne que criou, foi só, sabe, musculatura que criaram. Mas a vida mesmo, a vida, o espírito mesmo, não foi profetizado. Porque Deus faz obra completa. Sabe, eu não sei quais são as necessidades. A única coisa que eu sei é que Deus não faz nada por um acaso. E nessa noite, alguém vai ressuscitar aqui. E nessa noite alguém vai ressuscitar aqui. Então nós vamos profetizar a vida. Nós vamos profetizar a vida. Vamos profetizar a vida. E você fica ligado. E você não vai escutar barulho de ossos se batendo no outro. É um milagre chegando dentro da sua casa. Ei, milagre chegando dentro da sua família. É milagre chegando dentro da tua casa. É milagre chegando dentro da tua família. Em nome de Jesus. Amém, querido? Vamos profetizar a vida então. Sobre ti, a vida de Deus.